Está disponível. Então, eu quero dar o meu bom dia ao senhor, a todos os colegas vereadores, vereadoras, a quem nos acompanha através das redes sociais e também pela TV Câmara. Antes de eu entrar no meu assunto, eu gostaria já que o vereador Xuxa falou sobre o Fala Caxias ontem e que eu não estava presente e que sentiu a minha falta, eu queria dizer ao vereador que realmente eu ainda não estou em condições assim de circular por aí devido ao problema que eu estou tendo de labirintite. Mas dizer que eu estive representada, sim, pelos meus assessores, o Paulo e a Sandra, e que eu acompanhei uma parte da reunião através de uma videochamada com a Sandra, minha assessora. Eu pedi para que ela fizesse, e dizer que tudo que foi falado ontem foi encaminhado pelo nosso gabinete para a prefeitura. Não teve uma fala que eu tenha escutado de que nós já não tivéssemos encaminhado esses pedidos para a administração Adiló. Bem, e eu quero dizer, então, aqui também, em nome da doutora Eveline Correa Gremelmaier, cunhada do meu querido colega vereador Felipe, e eu acredito que no dia 17, no domingo do dia 17 do mês passado, ela salvou minha vida. Eu estava com a pressão, agora não sei dizer certo se era 4/6 ou 6/4, onde a gente ligou para ela, ela nos atendeu e nos socorreu lá no hospital. Então eu quero deixar aqui, em nome da doutora Eveline, os meus parabéns a todos os médicos e dizer que realmente o que importa na nossa vida é a saúde, e agradecer, sim, imensamente a doutora Eveline por ter me socorrido naquele domingo do dia 17. Bem, o assunto que eu trago hoje, eu acho que aí a minha assessoria já deve estar colocando algumas fotos no telão, é sobre as entradas que nós temos para o bairro Cidade Nova. Nós temos duas entradas e são fatais. São entradas perigosíssimas, entradas ou saídas do bairro, né? E eu quero dizer que uma delas, as duas são na Rota do Sol, né? Uma delas fica ali na rótula da Fundação Marco Polo e do loteamento Reserva do Vale. E a outra fica aqui perto da Iveco, também na Rota do Sol, com Cidade Industrial. Eu tive em reunião com o secretário de Trânsito, Alfonso, e também com o secretário de Obras, o Solete, no dia 28 de agosto, falando sobre essa situação, essa dificuldade que as pessoas que moram no bairro ou que trabalham no bairro, porque ali sempre foi um distrito industrial de Caxias do Sul, onde tem muitas indústrias, empresas, as pessoas correm um risco diariamente de morte. E sem falar para vocês que no acostamento, às vezes existem buracos que são umas verdadeiras crateras. Não tem nem como ficar no acostamento. E as pessoas arriscam atravessar a pista e acabam se envolvendo em graves acidentes. Eu quero falar que só do mês de outubro, desse mês que nós estamos hoje, do dia 9 de outubro até hoje, que são 9 dias, aconteceram 3 acidentes. No dia 9, nós tivemos um acidente lá na rótula da Fundação Marco Polo, que ficaram feridas pessoas. E no dia 17, dia 16 também, na segunda-feira agora, tivemos mais um acidente. E ontem, terça-feira, dia 17, mais um acidente com feridos. Então, vejam que nesses 9 dias, nós tivemos aí 3 acidentes. Eu quero dizer para vocês, assim, que é um local que já teve, inclusive, mortes aí. E até o momento a gente não tem nenhuma solução para esse trecho.
No dia 28, que nós tivemos a reunião do mês passado com os secretários, ficou acertado de que eles iriam marcar, então, uma reunião com a concessionária SG, que é a Caminhos da Serra Gaúcha, que é quem vai tratar ai, meu Deus, aqui dos pedágios. Então, o secretário ficou de hoje eles estão em reunião lá, eu não pude acompanhá-los, mas reforcei o meu pedido para que eles vejam se há possibilidade da concessionária já adiantar algumas obras de benfeitorias aí, para que possa evitar esse tipo de acidente, ou então nós vamos ter que pedir novamente para que a prefeitura tome alguma providência. Como está, não dá para ficar. Ou a concessionária faz obras, a gente sabe que nesse primeiro ano a concessionária não iria fazer obras, mas nós precisamos desse local urgentemente de obras, né? Então eu espero que eles se acertem hoje lá, né? Ou a concessionária faça, ou o município faça. Como está, não dá mais para ficar. É o pedido dos moradores, e há muitos anos, a gente sabe disso, não é de agora, não é desse prefeito, podem até dizer isso. Tudo bem, não é desse prefeito, é de antigamente, mas agora aumentou, porque aumenta o trânsito, aumenta os moradores, então aumentou o número de acidentes. Nós não podemos fechar os olhos, porque vidas aí estão em perigo. Eu não sei quem pediu a parte aí. Vereadora Tati. Pois não, vereadora, pode, é o seu a parte. Obrigada. Vereadora Gladys, ali é um lugar realmente que necessita de uma atenção urgente. Nós estivemos, inclusive, em Porto Alegre, junto ao deputado estadual Neril Carteiro, pedindo soluções para este trecho, né? A presidente do bairro, Marcele Salmin, vem trabalhando há muitos anos nessa pauta. E o que nós tivemos de retorno, né, é que existem obras previstas para 2025. E claro que a gente precisa até lá estar cobrando, né, algumas ações paliativas, pelo menos, mas que a concessionária que administra esse trecho, que é uma rodovia estadual, se comprometeu em 2025 a fazer esses acessos, a melhoria, né, e a infraestrutura necessária para evitar esses acidentes que, infelizmente, têm sido frequentes e, por vezes, né, danos materiais, mas, por vezes, também com lesões nos condutores que trafegam por ali. Então, a gente precisa realmente, né, que seja tomada uma atitude o quanto antes, mas existe, então, do governo do estado, né, da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha, que respondeu, inclusive, por meio de nota, que existe a previsão para 2025 fazer a revitalização e os devidos acessos a essa comunidade. Pauta importantíssima. Vereadora, isso mesmo que eu coloquei, que no primeiro ano eles não fariam, mas nós queremos que eles façam no primeiro ano. Nós não podemos esperar até 2025. Nós estamos em 2023, em 2 anos, quantas pessoas poderão, inclusive, perder a vida nesse trecho? E o que as pessoas pedem? Se não há como fazer uma rotatória, pelo menos se coloque ou um redutor de velocidade, ou a sinalização, uma sinaleira, mas alguma providência urgente é preciso que seja tomada de imediato. Nós não podemos mais esperar e colocar a vida dos nossos caxienses em risco. Então, era isso, senhor presidente. Eu fico no aguardo de uma resposta dos secretários hoje, ou mais tardar amanhã, e que eu possa depois estar transmitindo a todos os senhores e as senhoras, e também aos moradores aí uma parte, vereador. do bairro Cidade Nova. Oi? Uma parte. É quem pediu? Lucas Dil. Pois não, vereador Lucas Dil, seu à parte. Vereador, apenas para lhe cumprimentar pelo seu trabalho, que a senhora sempre faz, muito ativa na região do Risso, agradecer as suas palavras hoje ali no momento do grande expediente e aproveitar para desejar à senhora uma pronta recuperação e aguardamos a senhora aqui na Câmara de Vereadores, recuperada, desejando muita saúde para a senhora. Obrigado. Obrigada, colega vereador, muito querido Lucas Dil. Então, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores,
em hoje era o que eu tinha para falar. Muito obrigada. Obrigado.